O problema do último episódio não é simplesmente eu queria outra final. O problema é que tudo pareceu corrido, principalmente as mortes. E em uma série como The Boys, isso pesa muito, porque a obra inteira foi construída em cima de consequências brutais: trauma, poder absoluto, manipulação política, propaganda corporativa e violência institucional. Então, quando chega a hora de fechar arcos gigantes, não dá pra resolver tudo como se fosse só uma cena de choque rápido. A morte do Deep, por exemplo, é uma das coisas mais sem lógica. E fica ainda pior quando lembramos de uma fala do próprio Deep. Ele já disse que nadou até o fundo da Fossa das Marianas. Isso não é pouca coisa. Estamos falando do ponto mais profundo do oceano, onde a pressão é absurda, como se milhares e milhares de toneladas viessem de todos os lados do corpo ao mesmo tempo. Na própria lógica da série, o corpo dele aguenta um nível de compressão que destruiria qualquer ser humano instantaneamente. Então, como um personagem que supostamente consegue resistir à pressão brutal da Fossa das Marianas morre daquele jeito, por causa de um polvo? Não fecha. A cena tenta ser chocante e bizarra, mas acaba parecendo ridícula, porque ignora completamente a resistência física que a própria série já atribuiu a ele. Não estamos falando de um humano comum sendo atacado por um animal. Estamos falando de um super, que já foi apresentado como alguém capaz de sobreviver em condições oceânicas extremas. Se o Deep aguenta pressão equivalente a dezenas de milhares de toneladas comprimindo o corpo dele, como ele simplesmente não consegue resistir, arrancar, esmagar ou impedir um polvo de matar ele? Essa morte não parece consequência narrativa, parece piada esticada até virar roteiro. Lembrando, se fosse um polvo abissal, a lógica também quebraria, já que um animal desses dificilmente sobreviveria na superfície daquele jeito. E mesmo ignorando isso, o Deep simplesmente deixaria acontecer? Ele tem uma força absurda. Ele poderia resistir, puxar, esmagar, se debater, impedir. Mas a cena acontece porque o roteiro quer que aconteça, não porque faz sentido dentro das regras da própria série. E esse é o grande problema. Quando uma obra estabelece regras de poder e depois ignora essas regras no final, a sensação não é de surpresa, é de conveniência. A morte do Homelander também entra nisso. A série passou temporadas construindo esse cara como uma bomba nuclear com pele humana. Ele não era só forte, ele era o símbolo máximo da impunidade, do narcisismo, da manipulação das massas e do autoritarismo. Ele era praticamente intocável, física e politicamente. Então a queda dele precisava ser proporcional ao peso que ele teve na narrativa. Mas o que a gente recebe? Socos, confusão, pé de cabra e uma resolução simples demais. Não parece a morte do maior monstro da série. Não parece a queda do sujeito que destruiu vidas, manipulou multidões, abusou do próprio poder e violentou a esposa do Bruto. A sensação é que o Homelander morreu pequeno demais para o tamanho do terror que ele representava. E a incoerência fica ainda pior quando lembramos da escala de poder dele. O Homelander consegue acompanhar o fucking trem-bala, que é basicamente o velocista da série. Em outras cenas, ele praticamente teleporta de tão rápido, aparecendo do nada ao lado do francês só porque ouviu um barulho. Ele pega uma figura política, leva o cara pra longe no céu e volta em uma velocidade absurda, como se aquilo não exigisse esforço nenhum. Então, como esse mesmo Homelander não consegue simplesmente fugir do Bruto e do próprio filho? Como ele não consegue se reposicionar em milésimos de segundo, usar a visão de calor, voar, atravessar o ambiente ou imobilizar todo mundo antes que reajam? É aí que a cena deixa de ser tensão e vira conveniência de roteiro. O Homelander sempre foi construído como alguém que combina força absurda, velocidade absurda, resistência absurda e crueldade absurda. O perigo dele nunca foi só bater forte. O perigo era que, se ele quisesse, ele poderia estar em cima de você antes mesmo de você entender o que aconteceu. Mas no final, do nada, ele parece limitado ao ritmo de uma briga corporal comum. E tem mais. Ele já tinha literalmente decepado a Kimiko ao meio com extrema facilidade. Ele não precisou de plano, esforço, estratégia ou luta prolongada. Simplesmente destruiu ela como se fosse nada. Então, no final, como essa mesma Kimiko vira praticamente um obstáculo relevante, como ele não faz nada efetivo contra ela? Beleza, ela regenera, mas regenerar não significa impedir o dano inicial. A própria série já mostrou que ele consegue tirar ela da luta em segundos. O Ryan também não escapa dessa incoerência. O Homelander já espancou o próprio filho brutalmente, quase até a morte. Com extrema facilidade. Ou seja, a série já deixou claro que, por mais potencial que o Ryan tenha, ele ainda não estava no mesmo nível físico, técnico e psicológico do pai. Ele ainda era uma criança instável,
sem controle completo dos poderes, enquanto Homelander era o ápice da ameaça física daquele universo. Então, como, de repente, Ryan consegue segurar a situação como se fosse páreo real? O Bruto também entra nessa bagunça. O bombástico conseguiu deixar o Bruto minutos no chão, simplesmente empurrando ele. Um empurrão. O cara ficou lá, completamente vulnerável. Mas contra o Homelander, que deveria ser absurdamente mais forte, rápido e letal, o Bruto consegue resistir mais do que deveria. Isso não parece evolução natural. Parece que a força dos personagens muda conforme a necessidade da cena. E esse é exatamente o problema. Não existe mais escala de poder confiável. Quando o roteiro quer assustar, o Homelander é uma divindade assassina. Ele acompanha o trem-bala, aparece do nada como se teleportasse, leva uma figura política para longe no céu e volta numa velocidade absurda. Ele corta químico ao meio, espanca o Ryan, mata pessoas em segundos, intimida todo mundo e parece impossível de conter. Mas quando o roteiro quer encerrar a história, ele vira um brutamontes limitado, que não voa direito, não usa velocidade direito, não usa laser direito, não finaliza químico, não imobiliza o Ryan, não destrói o Bruto e não age com a inteligência cruel que sempre teve. A sensação não é de que os personagens venceram Homelander. A sensação é que desligaram metade do personagem para a cena funcionar. E para uma série como The Boys, isso é muito grave. Porque a série passou anos criticando conveniência de roteiro, clichês baratos de super-herói e soluções fáceis. Só que no momento decisivo, ela cai exatamente no mesmo erro. Enfraquece o vilão na hora certa, ignora habilidades já estabelecidas e força um encerramento que não respeita a própria construção da narrativa. No fim, o Homelander não perdeu porque foi superado de forma inteligente, trágica ou inevitável. Ele perdeu porque o roteiro decidiu que, naquele momento, ele não podia mais agir como Homelander.